Ainda falando sobre a arca, né? Que o Bruno começou mencionando aqui, né? Que o rapaz tocou na arca e veio a falecer, né? Teve uma palavra dentro desse texto aí, né? Que era reverência. Reverência. Né? E essa, acho que é uma das partes mais importantes, né? Quando a gente se aproxima de Deus, né? Quando a gente busca Deus, né? Quando a gente sabe que a gente depende dele e reconhece quem ele é. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é Pai, né? É o Deus que provê, é o Deus que supre, é o Deus que é tudo que cada um de nós precisamos. Por isso que ele fala, ele se apresenta como eu sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que você necessita. Eu sou aquilo que você não tem, mas eu tenho, eu quero te dar. E aí você precisa entender quem é você. Nessa história aí. Eu sei que eu não sou nada, eu não sou ninguém sem ele. Eu sei de onde eu vim, de onde ele me tirou, né? E ele me revelou o que ele queria que eu fizesse. Isso mudou minha vida, né? Mudou minha vida assim de uma forma que eu nunca esperava que fosse acontecer, né? A maioria das pessoas aqui sabe o que eu faço, mas eu, né, no princípio não falei nada por ninguém, fiquei quieto, né? Só que aí as coisas foram acontecendo, foram mudando, foram aparecendo, né? E lá onde a gente congregava, eu e Moisés, apareceu uma pessoa lá pedindo ajuda, e aí falaram lá para o nosso apóstolo: pô, chama o Dilton. O Dilton faz isso. Aí é mesmo, hein? Aí é. Aí quando ligou para mim, em 2 minutos eu estava lá: vamos embora? Né, para levar o rapaz para internar. Ele: ué, mas é assim? Você não estava trabalhando? Eu falei: se não for assim, não vai, né? Uma pessoa pede ajuda, tem que ser ajudado na hora, porque em fração de segundos ela muda de ideia. E aí a gente tem que correr e fazer a nossa parte. O resto é com Deus, né? Eu não me canso de colocar aqui, de fazer trazer a minha lembrança, né, de quando começou o meu ministério, da primeira pessoa que eu internei. Em 3 meses depois que o camarada saiu da internação, ele morreu. Ele faleceu. Então eu não espero, né? Quando alguém pede ajuda, a gente corre e ajuda, porque eu não sei, né, se ele vai ser recolhido, se ele vai ser alcançado, se ele vai mudar de vida, o que Deus vai fazer. E a gente não sabe, a gente não tem noção, né, da justiça de Deus. O que Deus quer? Eu só preciso entender o que Ele espera de mim, o que Ele quer que eu faça. E eu fazendo a minha parte, eu tenho que abrir mão do resto. Eu não posso criar expectativa, né, em cima do resultado daquilo que Deus manda eu fazer. Eu tenho que ficar na minha, ficar quieto, vai lá, faz a tua parte e ponto. Né, eu fui nessa sexta-feira agora lá na casa daquele meu amigo que ficou cego, né, ele está com uma dificuldade muito grande em aceitar, né, a situação, aceitar a cegueira, né, ele tentou um suicídio usando droga. E a gente não morre usando droga. Senão a gente já estava morto, né, Yuri? A gente não morre, mano. A gente não morre usando droga. Eu até brinquei com ele: meu irmão, tu quis se enfocar no pé de alface. Se tu morresse usando droga, tu já tinha morrido há muito tempo. E aí, o negócio não tá bom. Fui lá, chamei, convidei, né? E aí era para vir hoje, né? Fui lá buscar, cadê? Eles não me atenderam. Ficaram escondidos de casa. Eu ainda ameacei com o amor, falei: segura é baixinho para mim, eu vou pular e sair.
Duvido. Com essa idade não estou guardando. Mas aí pagaram para ver. Eu falei, então vamos embora. Aí viemos embora. Aí depois a esposa dele me respondeu no zap, pô, desculpa aí, o negócio aqui não está legal. Eu falei, ele está usando? Ela falou, pergunta a ele. É bem provável que esteja. Mas é um trabalho que a gente não tem, né, o que fazer além daquilo que Deus manda a gente fazer. E a gente muitas das vezes não vê resultado, pastor. Muitas das vezes a gente não vê resultado. São poucos os resultados que Deus mostra para a gente. Tem resultado. Mas às vezes Deus não mostra. Por que Ele não mostra? Por que Ele deixou um espinho na carne de Paulo? Ou seja, a palavra diz que era um demônio que esbofeteava ele para ele não se vangloriar das riquezas, das revelações que Deus dava a ele. E às vezes Deus não mostra para a gente não pensar que é a gente. Não é tu não, filha, só eu, fica na tua aí. E aí às vezes a gente pensa em parar, pensa em desistir, pensa em retroceder, acha que não vale a pena. Aí Deus mostra um resultado. Yuri é resultado disso, desse trabalho que a gente faz. Ele foi 2 vezes, né, Yuri? Uma só. 2 vezes. Para mim, Yuri já tinha morrido. De repente ele me manda mensagem: pô, eu sou aquele rapaz que tu ajudou, salvou minha vida. Eu falei, calma. Olhei na foto, pô, tu tá gordo, cara, não é ele não. Aí liguei, né, para tirar a prova do imóvel. Pô, sou eu mesmo. Falei, pô, valeu, tamo junto. E tá aí com a gente aí. O Robson também é fruto desse trabalho também. O Robson, graças a Deus, ele está trabalhando. Mandou um abraço para geral. Ele está trabalhando direto, fim de semana, em evento, em jogo. Graças a Deus. Quando ele fala para mim, pô, cara, eu estou escalado. Falei, que bom, né, filho? Que bom que você está escalado. E não é escala para plantar na boca, né? Para tirar plantão. Aí, estou feliz também por ele. E a questão é a reverência do que a gente faz para Deus. Como é que a gente está fazendo o que Deus está pedindo? Qual é a real intenção do nosso coração? Por que a gente está aqui? A gente está aqui com propósito. Jesus morreu no nosso lugar, o sangue da aliança foi derramado por mim e por você, para me alcançar, para te alcançar. E todas as ministrações, todas elas, não tem uma que seja diferente de obediência. Mas às vezes a gente obedece com a intenção errada. E é isso que o Bruno estava falando aqui, sobre a reverência na arca, de carregar a arca. Não havia reverência. O coração não estava na direção certa. Eu lembro, no princípio da minha caminhada com Deus, eu estava obediente direitinho, bonitinho, dando dízimo, dando oferta, ajudando as pessoas, orando, jejuando, buscando, indo para monte, fazia um monte de coisa. E meu dinheiro, assim, eu não ganhava mais do que R$600 por mês. E aí eu fui falar com Deus. Eu falei, pô Deus, tua palavra não diz isso, que tu ia abrir a janela dos céus, me abençoar, sem medida, recapar, sacudir transbordante. E eu sabia quanto eu poderia produzir, na minha profissão. Eu não estava produzindo nada. Nem metade da metade eu estava produzindo. Mas eu sabia que eu estava na mão dele. E aí, questionei. Falei, pô, eu estou fazendo a minha parte, e tu? Não vai fazer tu? E aí ele respondeu, filho, não é por barganha. Eu falei, Então, assim, a questão é que a gente pode até estar fazendo a coisa certa, mas com a intenção do coração errada. Eu estava fazendo tudo pelo que Deus poderia me proporcionar. Porque tem promessa, não tem? Mas a promessa não é por barganha.
Então nada do que a gente faça nos vai fazer merecedor da graça, da misericórdia, do amor, do favor. E aí, como eu já estava fazendo direitinho, só continuei. Só que mudou a intenção do meu coração. E é isso que estava sendo dito aqui, né, pelo nosso amigo, irmão, pastor Bruno, né, sobre a reverência na hora de levar a arca. E a arca, o que ela representava, né? Além de tudo o que o Bruno falou, era a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus acompanhava onde a arca estivesse. Né? Mas como o Bruno falou, e falou muito bem, né? Às vezes a presença traz juízo. Se a gente não tiver um coração reverente, sabe, contrito, quebrantado, consciente da nossa miséria, de que nada somos e nada temos sem Ele. Não somos ninguém nem nada sem Ele. E às vezes o tempo faz com que a gente perca a reverência. A gente perca a chave, o fio da meada, acostuma com a presença. Aquela galera que atravessou o deserto, mas eles acostumaram com a presença. De tanto comer maná, eles enjoaram. Agora a gente quer carne. Melhor cebola, pepino, aqueles peixes. E aí, de tanto reclamar, Deus falou assim: não, eu vou matar. E Moisés: não mata não, eu vou matar. Não mata não. O que vão achar de você? O que vão pensar de você? Moisés, palavra de Deus. Vão achar que tu é o quê, cara? Faz assim: não, foi tu que tirou os caras de lá. Ele: tá bom, não vou matar não, mas vou deixar morrer. Tá bom para toda tia Fé? Não vou matar não, mas vou deixar morrer. Dando volta atrás do rabo. 40 anos no deserto, dando volta atrás do rabo. E às vezes Deus pode fazer isso com a gente. Deus pode fazer isso com a gente. Só teve dois, né? Josué e Caleb, que se manteram fiel. A fé deles não esmoreceu. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus disse que vai dar, a gente só tem que confiar. E o resto, todo mundo falando que não vai. Não vai, não dá, lá tem gigante, os caras são bravos, né? Quando ele manda os espias, os caras aí, Josué e Caleb, parecia nada diante daquela multidão. Então não importa o que falam, o que fazem, o que importa é o teu coração. O que importa é o teu coração. E a parte que eu queria chegar, para a gente começar a ministrar, é essa. Não interessa o que aconteça, não interessa o que falam, não interessa o que fazem para você ou contra você. O que interessa para Deus é como você vai reagir. E aí, qual é o exemplo que a gente tem? Que quebrou a gente na emenda? Jesus. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E eram os caras que estavam matando ele. O que contamina não é o que entra em você, não é o que tu vê, não é o que tu ouve, não é o que fazem. O que te contamina é o que sai. É como você se comporta. Qual é a tua reação mediante as adversidades? Isso é o que te contamina. Amém? Amém. Deixa eu ver se eu acho aqui. E a gente começa. Mateus 26. Mateus 26. Vamos começar a partir do versículo 17. A
versão da palavra vida. A partir do 17. 26, 17. Eu acho legal essa versão aqui, ela começa assim: no primeiro dia da festa da Páscoa, quando o pão feito com fermento era retirado de todos os lares. Então era feito o pão sem fermento. O pão com fermento não podia entrar, né? Então o que era feito era o pão sem fermento. Os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde faremos os preparativos para comermos a Páscoa? Versículo 18. Ele respondeu: vão à cidade e procurem um determinado homem e digam-lhe: o nosso mestre falou, chegou a minha hora e eu celebrarei a festa da Páscoa com meus discípulos em sua casa. Então os discípulos fizeram como ele havia instruído e prepararam a ceia da Páscoa. Né? Em Marcos e Lucas, eles descrevem exatamente o que Jesus falou. Quando vocês entrarem na cidade, né, vocês vão ver um homem carregando água. E sigam esse homem. E na casa que ele entrar, vocês entrem e pergunte o dono da casa. Né? O nosso mestre pediu para te falar que ele vai comemorar a Páscoa na tua casa. Só diz aonde que a gente vai comemorar. Isso é tão legal. Porque Jesus dá uma ordem direta. Vocês vão encontrar um cara carregando água, vai lá, segue ele e pergunta para o dono da casa que ele entrar com aquela água. E eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor mandou. Está entendendo? Se você fizer exatamente aquilo que Deus te mandou, vai acontecer exatamente aquilo que Ele falou que ia acontecer. Amém? Isso é muito bom. Porque às vezes eu tenho ideias melhores, né, do que é de Deus. E aí me estrepo todinho, dá ruim geral e não funciona. Dou com um murro, né, esmurro a faca. E aí falei: ué, gente, meus planos estavam, né, direitinho, na moral, pensei tudo, em todas as hipóteses, fiz tudo certinho, tudo direitinho. E aí o papai pergunta assim: eu mandei? Ah, tá, desculpa aí, foi mal. Então, versículo 19: então os discípulos fizeram como ele havia instruído e prepararam a ceia da Páscoa. Naquela noite, Jesus se acomodou à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: eu afirmo que um de vocês vai me trair. A tristeza caiu sobre o coração deles, e cada um perguntou: serei eu? Cada um deles perguntou: será que vai ser eu? Será que vai ser eu que vou trair? Eu queria que você prestasse atenção nessa situação aqui, porque Mateus escreve um detalhe que Marcos e Lucas não se atêm. Versículo 23. E ele respondeu: é aquele que eu servi primeiro, porque o Filho do Homem deve morrer, tal como foi profetizado. Mas ai do homem que trai o Filho do Homem. Seria muito melhor que nunca tivesse nascido. Versículo 25. Judas então lhe disse: mestre, certamente não serei eu. Pegou aí, filho? Pegou aí? Isso é forte, isso é sério. Isso é a natureza humana, carnal e pecaminosa de nós todos. Adão, cadê tu? Adão, o que houve? A mulher que tu me deu.
Então, assim, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente comete algo, né, que é aquilo que Deus não mandou, a primeira coisa que a gente faz é entrar na defensiva. Eu não fui. Eu não fiz isso. Ó, eu só dei uma cotovelada na costela da Carla porque ela pisou no meu pé. A culpa é dela. A gente tem isso dentro de nós. Eu só fiz isso por causa disso. Ou então, não fui eu. Continuando. E Jesus respondeu: sim, é você. Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque isso é o meu corpo. 27. E tomou o cálice de vinho, deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: cada um beba dele, porque isso é o meu sangue da nova aliança, e é derramado para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção às minhas palavras. Eu não beberei desse vinho outra vez, até o dia que eu beba um vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Agora vamos lá para Marcos 14. Marcos 14, 22. Marcos 14. Vamos começar um pouquinho antes, no versículo 12. Desculpa aí, por favor. Obrigado, filho. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando os cordeiros eram sacrificados, os discípulos perguntavam a Jesus onde ele queria comer a ceia tradicional da Páscoa. Ele mandou os 2 de seus discípulos a Jerusalém fazer os preparativos. Quando estiverem andando para lá, disse-lhes ele: vocês verão um homem que vem na sua direção carregando uma vasilha de água. Vão atrás dele, onde ele entrar, diga ao dono da casa: o mestre pergunta onde fica a sala que eu e os meus discípulos poderemos comer a ceia da Páscoa. Aquele foi mais detalhista, aquele deu mais pormenores acerca do que Jesus falou, né? E ele falou onde é a sala. Jesus estava com todos os planos traçados, lugar, hora, aonde, com quem. E ele levará vocês a uma sala grande, toda arrumada, no andar superior. Preparem a nossa ceia ali. Né? Então Jesus, ele descreveu tudo para eles. Falou: é assim, 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 vamos fazer isso. E ele simplesmente faz o quê? Obedece. Ele simplesmente obedece. Versículo 16. Então os 2 discípulos foram à cidade e acharam tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, versículo 17, Jesus chegou com os 12 e quando eles estavam reclinados à mesa, comendo, Jesus disse: eu afirmo a vocês que verdadeiramente um de vocês vai me trair, um de vocês que está aqui comendo comigo. E a tristeza, uma tristeza enorme tomou conta deles e perguntaram-se um a um: por acaso sou eu? E aqui não descreve o que Judas fez, né? Mas Mateus descreveu. Então certamente não fui eu, não sou eu, nem vai ser eu. Mas Jesus fala: é tu, sem vergonha. Enquanto eles estavam comendo, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e depois disse a ele, disse: comam, pois isso é o meu corpo. Depois tomou o cálice de vinho e deu graças e lhes ofereceu, e todos beberam. Em seguida disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos
para firmar a nova aliança entre Deus e o homem. Então a aliança que nós temos com Ele está firmada no sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi a afirmação que Ele estava fazendo, entregando a vida dele por amor de nós, não por barganha. Não tem como a gente fazer nada achando que vai merecer alguma coisa da parte dele. Não vai. Pela graça e pela misericórdia, Ele nos alcançou. E em gratidão ao que Ele fez por nós, nós o servimos, nós o obedecemos. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é manual de instrução. Não é um livro para você ler historicamente falando, aprender o que está escrito, desenvolver uma pregação e jogar para frente. Isso tem que entrar em você, para que você possa viver aquilo que Ele está te orientando, você possa obedecer a Ele da forma como Ele está te orientando. Não é fácil. Não é fácil, porque você tem, assim como eu, 10 melhores dos que é de Deus. Só que tu não declara, você não fala. Você simplesmente não obedece, faz a tua vontade, se estrepa todinho e depois vem chorar. E a gente não chora junto, né, pastor? A gente chora junto. E quando dá certo, a gente se alegra também, né? E aí, a gente está em Marcos. Vamos em Lucas rapidinho agora, tá quase acabando. Lucas 22. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Amém? Aleluia, glória a Deus. Às vezes dá preguiça, tá vendo? Que abrir a Bíblia já tem ali. Ah, não vou abrir não. Nem celular, já está escrito lá. Meu? Mas tá bom, a gente acompanha. Amém? Vamos voltar um pouquinho. Só um pouquinho. Versículo 7. Já está no coisa aí? Mesma coisa. Ora, chegou o dia da comemoração da Páscoa, quando o cordeiro da festa era morto e comido com o pão sem fermento. Versículo 8, presta atenção. Então Jesus mandou Pedro e João. Agora ele dá nome, né? Lucas, ele dá nome a quem Jesus enviou na frente para preparar a ceia, né? Na frente para procurarem um lugar onde preparar a refeição da Páscoa, onde o Senhor quer que a gente vá e a prepare. Perguntaram eles. Ele respondeu: logo que vocês entrarem na cidade, verão um homem que vai andando, carregando um pote de água. Sigam este homem até a porta em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede, onde poderei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Aqui ele dá mais detalhe. É um salão de hóspede. É um salão de hóspede. Uma sala grande. E aí, vamos dar continuidade. Ele levará vocês a um andar superior, a um aposento espaçoso, todo mobiliado. Aquele é o lugar. E façam os preparativos ali. Versículo 13. Eles foram à cidade e acharam tudo tal como Jesus tinha dito. E prepararam a ceia da Páscoa. Então chegaram Jesus e os outros discípulos. E na hora certa, todos se reuniram à mesa. E ele disse: eu estava esperando muito, ansiosamente, esta hora, desejoso de comer a refeição da Páscoa com vocês, antes de começar o meu sofrimento. Então aquilo ali era meio que uma despedida para Jesus, antes dele começar a sofrer, por cada um deles e por cada um de nós.
Porque eu lhes digo, não tornarei a comer até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomou o cálice e o vinho, e depois que deu graça, disse: tomem isso, e partilhem entre vocês, porque eu lhes digo que não beberei do fruto da videira outra vez, até que venha o reino de Deus. No 19. A seguir, ele pegou o pão, depois que... Amém? Depois deu graças e partiu. Obrigado. E os deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, entregue por vocês, comam dele em memória de mim. E depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas aqui nessa mesa entre nós está o homem que me trairá. O Filho do Homem vai morrer. Isso faz parte do plano de Deus. Porém, ai do homem que o trair. E os discípulos perguntavam então uns aos outros: qual deles faria tal coisa? E aí a gente precisa se perguntar, né? Porque a gente pode trair ele depois que ele fez tudo por nós, depois que ele entregou a vida dele por nós, depois que ele morreu por nós. A gente pode fazer a mesma coisa que Judas fez. Quando? Como? Como é que a gente pode trair Jesus? Desobedecendo e negando ele. Por quê? Porque ele tem ideias melhores. E isso é muito perigoso. E às vezes a gente tem a convicção de que vai dar certo. É isso que eu tenho que fazer. É isso. E tu vai nessa direção. O ruim é quando o inimigo faz você estar bem. Quando o inimigo te mostra resultado positivo. Porque o inimigo também tem esse poder para enganar. Ele se passa por anjo de luz. Então eu preciso me questionar o tempo todo por que eu quero fazer isso. Ou por que eu estou fazendo isso. Por que eu estou pensando isso. Por que eu estou sentindo isso. E se você não fizer isso, presta atenção. Deus não vai te revelar o teu coração para você, porque Ele já sabe que a intenção do teu coração, se está certo ou errado. Quando eu fui questionar Deus em relação às bênçãos que Ele prometeu no livro dele, que Ele ia derramar bênçãos sem medida, recalcada, sabe, de transbordante, eu estava fazendo certo, mas a minha intenção estava errada. Eu não sabia que a minha intenção estava errada. Eu estava fazendo a coisa certa, né? Como o Bruno falou, ele falou muito bem, foi muito feliz nas palavras dele. E só para testificar, o que aconteceu aqui antes da ministração do louvor, foi depois, não sei, quando a gente orou um pelo outro. Deus mandou fazer antes de ministrar. Mas ela, falei amém, amém, amém. Foi bênção pura. Foi de Deus. A gente está orando um pelo outro, a gente está ministrando um sobre os outros, e foi bênção. Foi bênção. Se o Bruno não tivesse sensível ao Espírito, eu ia fazer. Eu ia pedir para a gente orar um pelo outro. Mas quando ele fez, eu falei: valeu, cara. Não estou surdo, não estou mentindo, não estou tão. Porque às vezes a gente pensa: será que é de Deus, será que não é? E a gente fica na dúvida. Mas quando vem a testificação, a gente agradece a Deus. Estou muito agradecido a Deus também pela vida do Moisés, né? Não vou falar que isso não é minha parada, mas a minha parada eu fiquei felizão. Falei: caraca, mano, como doeu o meu coração. E o alívio que deu depois, eu tinha certeza de uma coisa: no final vai dar bom. E é isso que acontece quando a gente está sensível àquilo que Deus vai fazer. E aí, rapaz, olha só.
Deus vai tirar, Deus vai apertar, Deus vai folgar, Deus vai fazer um monte de coisa, rapaz. Mas no final vai dar bom. Eu só preciso passar pelo processo. Eu só preciso parar de reclamar. Porque vai dar uma hora que vai passar. Não tem tempestade que não acabe com uma bonança. Não tem deserto que passe onde não tem uma terra que manda leite e mel depois. Não tem, né? E aí agora, né? Vamos lá em Coríntios, rapidinho, então, para a gente encerrar aqui. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Se não me engano, 24, 23, peraí. Essa carta aos Coríntios foi escrita por Paulo. Segura aí que eu já falo. É por aí, entre o 20 e o 26 ou 28, negócio desse, já vai entrar aí. Então essa carta aos Coríntios, Paulo escreve, né, para um pessoal que estava meio desorientado. Eles estavam sem muita direção da parte de Deus, né? E ele fala o propósito, né? Jesus já não estava mais aqui, né? O que a gente leu antes, Mateus, Marcos e Lucas, Deus estava presente e dando ordem de como deveria ser. E depois veio Paulo falar, né, para a igreja de Corinto, né, como deveria ser a ceia, né, que não deveria ser de qualquer jeito. Bota o versículo 28, ô Filipão. Amém? Está escrito assim: é por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber o cálice. Do que ele está falando aqui? Reverência. Para você ter reverência. Se você sentir no teu coração que tem algo errado, que tem algo que precisa ser confessado, confesse para ele. Não é para você não tomar ceia, é para você tomar ceia, mas é para você se conciliar de novo com ele, abrindo mão desse pensamento, desse sentimento ou desse pecado que você cometeu e sabe que não está legal e precisa se voltar para ele. Por isso que você precisa olhar para dentro de você, e se você vê alguma coisa que está errado, se você sente que tem alguma coisa que não está legal, né, que está te afastando, que está te distanciando, que está te esfriando, que não é o que Deus gostaria que você fizesse, você conversa com ele, não se afaste dele, não dê desculpa para ele. Só fiz isso por causa disso. A mulher que tu me deu e que me enganou, não vai ser eu que vou te trair. Fala, sou eu mesmo, pai, esse aqui sou eu, miserável, pecador, esse sou eu, pai, me ajuda, porque eu não tenho como mudar isso dentro de mim. Eu sempre chego lá e falo sobre crônicas. É crônica. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, é o que ele está pedindo aqui. Olha para dentro de você e olha a tua miséria, porque a tua miséria já é mais do que suficiente para tu se arrepender. Tu não tem que olhar a miséria dos outros para dizer que a tua não é grande coisa. É para você que você tem que olhar. É para aquilo que está te atrapalhando no teu relacionamento com Deus. Não é para você olhar a miséria do outro e falar, pô, não, ele está bem mais ruim do que eu, está bem pior do que eu. É para você olhar para você, né? E se voltar para ele, né? Se confessar para ele. Se tu sentir confiança em alguém, de falar para alguém o que está acontecendo com você, amém. Mas se não tiver, dobra o teu joelho e conversa com ele, porque ele já perdoou. Mas para você acessar o perdão, você precisa se humilhar. Por isso ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome,
Filho, você tem uma identidade nele. Ele conhece você, ele sabe tudo que se passa dentro de você. Ele conhece as suas fraquezas, ele conhece as suas debilidades, ele sabe aonde é que você precisa ser ajudado. E a palavra revela isso, que a gente não sabe nem como orar. O Espírito de Deus é que intercede por nós. Né? Com aquele gemidos inexprimíveis, que às vezes não dá nem para entender. Aquela mulher que estava orando lá, o profeta olha lá, o sacerdote olha para essa mulher está bêbada. Por quê? Ela estava balbuciando algo que não tinha audivelmente como entender, mas ela foi tomada pelo Espírito e foi conduzida a Deus para fazer a oração certa. Quando ela falou: se tu me der, eu te devolvo. É só para tirar a minha vergonha. Se tu me der um filho, homem, eu te devolvo ele, porque é teu. Só para tirar a minha vergonha. E ele deu: agora sim, agora a gente, né? Tá tudo certo, eu vou te dar. Aí Deus, Samuel, ô menino abençoado, mano. Ô menino abençoado. O versículo 23, para encerrar. Perdão. Só dessa vez. É o vídeo. Amém? Quando vocês se reunirem para comer, não é para a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a ceia de vocês mesmos. Isso aí Paulo já estava dando aquela reprimenda forte, porque eles não estavam fazendo da maneira correta. Ele diz: mas sim a ceia de vocês mesmos, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto o outro fica embriagado, enquanto o outro come demais, alguém vai embora sem comer. E aí não tem ordem, não tem decência. Isso a gente precisa prestar atenção. Né? Quando a gente está reunido, né, numa confraternização, numa ceia, né? Eu tenho que prestar atenção em quem ainda não comeu, para não ir lá e comer de novo, porque pode faltar para uma pessoa que às vezes chega, tem vergonha, né, pastor? E a galera que já está sem vergonha, que já e aí, não, estou com vergonha de comer. Aí às vezes o cara vai embora sem comer o suficiente. 22. Isso realmente é verdade? Não, é uma pergunta. Isso realmente é verdade? Vocês não podem comer e beber em casa para evitar a desmoralização para a igreja de Deus e para não humilhar aqueles que são pobres e não têm o suficiente? O que vocês esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que não vou elogiá-los, pois isso é o que o próprio Senhor Jesus disse com relação à sua mesa, e que eu antes que lhes havia transmitido, já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso sempre para lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Façam isso em memória de mim, toda vez que beberem, porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele
venha. Então, quando eu tomo a ceia, o que eu estou fazendo? Anunciando a morte dele. E ele fala isso para cada um de nós. Lembra de mim. Lembra o que eu fiz por vocês. Quando vocês fizerem isso. Não é para vocês se empanturrarem, não é para vocês simplesmente tomarem a ceia de forma indigna. E o Moisés sempre fala isso. A gente tem que discernir o corpo. A gente tem que prestar atenção nas pessoas, naquelas que são novas, que estão no meio da gente, naquelas que estão necessitando ainda de alguma coisa, para que a gente possa suprir a necessidade um do outro. E às vezes a pessoa precisa exercitar o quê? A generosidade. E ele fica sem comer. Para ser generoso, meu irmão, está na bênção. Come lá no meu lugar, aqui. Estou na bênção. Com você. E a pessoa vai se alegrar, que o que está comendo vai se alegrar. Pô, graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus pela sua vida. Então a gente precisa se examinar. A gente precisa olhar para dentro de nós. A gente precisa buscar dentro de nós. E às vezes a gente não vê o que precisa mudar, o que precisa sair. E o que a gente faz? Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Não é vergonha você pedir ajuda. Meu irmão, estou sentindo isso assim. Você pode me ajudar? Outro dia eu fiz isso com a Márcia. Márcia, me ajuda nessa questão. E a Márcia abriu a perspectiva dela e me ajudou. E aí o que eu fiz? Eu vou separar o que é meu e vou assumir a minha parcela de responsabilidade da situação e vou me consertar. É isso que eu preciso fazer. Olhar para dentro de mim. Se eu não estou conseguindo ver, pede ajuda. Alguém está vendo? Alguém pode mostrar a você. Se você for ousado, corajoso, passar por cima do teu orgulho, porque às vezes o orgulho impede de você pedir ajuda, e a minha reputação? Bruno? Como é que vai ficar a minha reputação? Tem que compensar de mim se eu falar isso. Se eu falar que eu fiquei cheio de autopiedade, depois que eu cheguei no casamento dela, vendo o quarto vazio, guarda-roupa vazia, a cama vazia, como eu chorava. Chorei, mas aí o que me ajudou a entender o que eu estava sentindo? Porque eu falei para mim, que eu acho que não foi eu, acho que foi Deus. Quanto tempo a gente morou naquela casa lá, dormindo, trepado em cima do outro? Aí eu pensei assim, veio um pensamento assim, agora que eu consegui uma casa, um quarto para cada um guarda-roupa para cada, ela vai embora. O que é isso? Autopiedade. Aí eu entendi que era autopiedade. Eu estava com pena de mim porque minha filha foi embora. Agora que eu comprei o guarda-roupa novinho. E aí eu compartilhei com o Vitor isso, falei, e eu posso sentir. Eu só não posso agir em função dele. E a palavra diz isso. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode sentir. Você não pode agir em função do teu sentimento. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Soltaram assim ali. Você só fazer outro. Eu não vou falar que foi não, foi a própria mulher, tá? Encher aquele quarto lá, eita glória! Glória a Deus! Deus seja louvado por essa palavra.